não é pro Paulo Bento. Esse trabalho é para você. Ninguém está fazendo trabalho para mim. Esse trabalho é para nossa causa. E não enxergou isso, está fazendo errado. Então, ninguém está trabalhando de graça. Pelo contrário, você está tendo uma oportunidade de aprendizado. Quem não viu isso está perdendo muito. Infelizmente, quem não vê isso não vai para frente, cresce e não desenvolve. Quem não vê isso não cresce, não desenvolve. Segundo, Falo mesmo. oi. Reunião agora. Então, o segundo passo, pessoal, segundo passo, aprender a fazer um diagnóstico bem feito, aprender a trabalhar essas ferramentas do business nas empresas, são ferramentas que eu aprendi, que eu apliquei na Coca-Cola, Ambev, Proesa, JS, Unimed, várias empresas do Brasil inteiro. São ferramentas que eu já fiz milhões com elas. Então, eu estou apresentando para vocês uma forma específica que você pode aprender também a fazer milhões com isso. Então, quer dizer, é nesse sentido, você está tendo uma mentoria, uma consultoria, um acompanhamento para você se tornar mais forte com isso. Então, um diagnóstico bem feito. Entender que não existe efeito sem causa. Não vai existir efeito sem causa. Então, guardem sempre isso com vocês. Eu falei na primeira aula, não existe efeito sem causa. Eu não consigo ter sucesso se eu não criei uma causa. Quem é meu time? Quem são as pessoas? Então, o seguinte, olha só. Por que que eu devo usar o QA? Para entender quem são com o nível de maturidade das pessoas da equipe. A maturidade do desistente, a maturidade do campista e a maturidade do alpinista. Você jamais vai montar uma coisa séria com uma pessoa que tem uma característica, uma personalidade desistente. Então, essa pessoa não adianta, você não pode acreditar, você não pode montar nada com essa pessoa, porque você sabe que ela vai te deixar na mão. Desistente deixa na mão. Então, por isso que você tem que saber na empresa com quem eu tenho que trabalhar. Então, o porquê aplicar o QA? Por que aplicar o teste de QA? Justamente para saber exatamente quem são as pessoas que eu vou poder contar ou não. Por exemplo, você casa com qualquer pessoa? Não. Para você levar uma pessoa para sua casa, para você viver com essa pessoa, para você mostrar sua intimidade, para você fazer, essa pessoa tem que atender alguns requisitos, alguns princípios que são importantes. Então, por isso que o teste do QA já começa a fazer essa seleção. Já começa fazer essa seleção. Então, por isso, aí no primeiro, né, no primeiro teste, aplicação do QA, que eu falo lá na primeira aula. Bom, depois que eu identifiquei quem é desistente, quem é campista, alpinista, vocês receberam uma ferramenta, que é a ferramenta CRAD. Controle, responsabilização, alcance e duração, para poder aplicar que é a forma que eu desenvolvi o QA. Então, o que é o QA e o CRAD? QA define quem é desistente, quem é campista, quem é alpinista. O CRAD define como que eu vou trabalhar, qual treinamento específico que eu vou dar para o desistente. Qual treinamento específico eu vou dar para o campista e para o alpinista. Então, o CRAD faz isso. Então, por isso que é a CRAD, são as ferramentas de diagnóstico que eu apresentei para vocês. Ok. Então, quer dizer, além dessa ferramenta de diagnóstico, fazer aí, trabalhar o posicionamento da marca. Qual que é o posicionamento da marca? Lembra? Três perguntas: quem somos, o que fazemos e qual impacto causamos. Então, isso é o posicionamento da marca. Depois, a identidade estratégica da marca. Identidade estratégica, missão, visão e valores. Trabalhou essa identidade estratégica, trabalhou a crença da empresa. Então, tem a crença da equipe, a crença das pessoas, trabalhou isso, vocês fizeram aí um bom diagnóstico.
entender o impacto que está gerando, fazer um SWOT, pontos fortes, oportunidades, ameaças, né? Então, quer dizer, isso é relevantíssimo somente na parte da leitura do diagnóstico da empresa, do diagnóstico. Então, como a empresa está, definir estado atual, estado desejado, fazer fotos antes e depois, quem é essa empresa, o que que ela entrega, como que é a equipe, como que é o número, como que está o Instagram, como que está o número de seguidores, que foi, né? Como que está a empresa quando vocês chegaram e depois fazer um depois, o que que foi desenvolvido, o que que foi trabalhado. Então, quer dizer, apresentar isso, ok? Deixar isso muito claro, trabalhar a crença do empresário. Por que que você quer ser empresário? Por que que você quer carregar isso? É esse porquê que gera o motivo de suportar as adversidades, de vencer os problemas, de vencer as adversidades do dia a dia. É o porquê. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Quem não supera o como é porque não tem um bom porquê. Quem não supera o como é porque não tem um bom porquê, então ele vai desistir. Então, esse porquê. Então, quer dizer, respondendo em algumas dúvidas de vocês. Então, nós temos uma equipe mais próxima aqui, que é as equipes do Rio de Janeiro, que já vão apresentar agora, né? Na segunda-feira, né? Rio de Janeiro, segunda-feira, né? É isso mesmo? Wallace, Angelita, segunda-feira. Bom dia, Sim, Angelita. segunda-feira, segunda-feira, à noite. Isso aí, maravilha. Então tá. Angelita aí, para quem não conhece, é a nossa gestora do Rio de Janeiro, aí, nossa representante do Rio de Janeiro, que está lá. O Wallace, meu sócio do Rio de Janeiro, está aqui também, né? E parceirão aí do Rio de Janeiro. Então vamos lá. É, as dúvidas, então. É, por que usar o QA? Então, aí, alguma dúvida de alguém sobre por que usar o QA, por que fazer o diagnóstico? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Podemos dar continuidade? Ok? Sobre por que usar o QA, é entender quem é a minha equipe e o porquê de superar as adversidades do dia a dia, ok? O QA. Mais uma dúvida de vocês: como aplicar o resultado do QA na empresa? Como aplicar o resultado? Ok, mostrar para a diretoria, mostrar para a pessoa como eles estão e qual a probabilidade, porque às vezes eu estou esperando que a galinha dê leite. A galinha não dá leite, a galinha bota ovos. Por exemplo, eu estou esperando que o meu gestor, que é que deu resultado de desistente, campista, que ele crie pensamentos novos na equipe. Um líder que tem baixo QA, um líder, ele é um fermento do mal. Gente, líder com baixo QA é um fermento do mal. Tudo que ele toca fica podre. Ele é negativo em tudo que ele faz. Ele vai vender o problema. Tudo dói, porque o desistente tem uma característica, tudo para ele dói, tudo machuca. Então, o desistente ele vai vender a dor, ele vai vender o problema, ele vai vender, vamos desistir. Então, ele vai estimular o sonho dele, é que ele arruma outro cara de pobre igual ele. Então, o desistente é cara de pobre, o sonho dele é encontrar outro cara de pobre igual ele. Ok, então vamos lá. Como escolher as ferramentas para desenvolver a empresa? Como que vocês vão fazer isso? Por que que eu coloquei essa sequência lógica? Essa é uma sequência que eu utilizei entre gestão de pessoas e gestão de processo. Então, o treinamento que eu dei, o SV Business, ele tem 2 dias. Sábado, eu trabalhei gestão de pessoas. Domingo, eu trabalhei gestão de processo. Porque se você não entende quem é seu time, esse time que alavanca, esse time que é a força propulsora para fazer você gerar resultado. Então, é esse time. Por exemplo, nós estamos aí com um time forte no Rio de Janeiro, e esse time do Rio de Janeiro, nós já estamos aí. Um time está movimentando o espaço, que já tem 200 pessoas. Nós vamos fazer uma SV lá com 200 pessoas. No Hotel Mercury, frente à praia, Praia do PP, na Barra da Tijuca. Então, quer dizer, mas porque tem um time. Esse time está fazendo isso, então esse time está desenvolvendo. Então, você tem que ter um time. O resultado, quando não tem time, não tem resultado. Porque não tem.
Como? Uma andorinha somente não faz verão. Ninguém, nem Jesus Cristo andou sem time. Uma pessoa que quer andar sozinho não tem sustentabilidade. Nem Jesus andou sem time. Então, tem que ter time. Então, nessa empresa, ele tem que ter o time dele, quem está com ele. Então, por isso que é a importância de saber isso. Vocês têm que seguir a sequência que eu coloquei? Não necessariamente. Pode fazer diferente. Porém, eu testei de várias formas e essa foi a que mais fez sentido para mim. Mas vocês podem mudar isso? Podem. Na apresentação de vocês, podem. A forma como vocês podem colocar, ok? Vamos lá. O que é ROI e como calcular o ROI? Vamos lá. Vou tirar todas as dúvidas do que é ROI, ok? Todas as dúvidas. Então, você pega o seguinte. Primeiro, o que é ROI? Retorno sobre investimento. Return of on investment. Ou seja, é o retorno sobre investimento. Como que está voltando o que você investiu? Então, vamos lá. No trabalho de vocês, vocês vão montar. Bom, vocês vão no trabalho de vocês, vão montar um 5W2H, não vão? Lá no 5W2H não tem um how much, que é o quanto custa. Então, lá no 5W2H, você foi fazendo a somatória de quanto ficou. Essa somatória está relacionada a quanto eu vou investir para gerar aquele resultado. Eu não vou fazer campanha de Google. Eu não vou fazer patrocínio no Instagram. Eu não vou pintar a casa, eu não vou mudar o layout, eu não vou movimentar, eu não vou contratar mais funcionário, eu não vou fazer isso. Isso tem um custo, não tem? Sim ou não, gente? Sim. Ok. Então tem um investimento. A consultoria de vocês tem um investimento. Essa consultoria, ela vai investir isso para quê? Para ter lucro. Então você vai pegar esse lucro menos o investimento que vai ter que você vai ter o seu retorno sobre o investimento. Qual é esse retorno? Aí aonde entra a confusão das pessoas que eu coloquei lá, aí quem lê vai entender agora, só prestar atenção no que eu vou falar, que vocês vão entender para sempre isso agora. Vocês vão fazer, por quê? Quem não tem base de um piso, quem não tem um piso claro, ele qualquer retorno, qualquer um real no retorno. Então, eu não aceito, na hora da apresentação, um retorno que seja diferente do que eu vou falar agora para vocês. Então, como é fácil, a coisa mais fácil é fazer um ROI. Vocês vão saber o seguinte: pega o valor, quantas pessoas tem no grupo? Então, tem 10 pessoas no grupo. Multiplica por R$ 3.000. 10 pessoas no grupo, multiplica por R$ 3.000, vai dar o valor de R$ 300.000. Ou de R$ 30.000, desculpa. R$ 30.000. Vai dar o valor de R$ 30.000. Você pega R$ 30.000 vezes 5, que vai dar R$ 150.000. Vou explicar, Paulo, que conta é essa? Vou explicar para vocês. É uma conta mínima para justificar e para você já ir andando. Gente, nada nesse trabalho é solto. Nada que eu coloquei nesse trabalho é solto. Tudo tem um porquê. Então, às vezes, é aquela questão: a ti acabou a obediência, a Deus acabou o resultado. Então, quer dizer, às vezes não está entendendo, então entra no fluxo. Que aí que você movimenta, aí você vai entendendo. Né? Então, tem 20 anos que eu aplico esse trabalho. Tem 20 anos que eu apliquei isso. Então, eu montei um programa na Coca-Cola chamado PEC, Programa de Excelência Comercial. Eu apliquei esse programa. Então, quer dizer, eu estou falando para vocês porque tem gente que passa tempo demais questionando a ferramenta. Aplica. Depois que aplicar, aí, por exemplo, aí é aquela questão: põe o morango na boca e mastiga. Se você não gostar, você cospe no final. Ok? Então, aplica. Por que que eu coloquei esse número? Para as pessoas já entenderem que aonde ele põe a mão vira ouro. Para ele desenvolver um formato alquimista. Esse formato alquimista, o que que o alquimista faz? Onde ele toca vira ouro.
Onde ele toca, vira ouro. Então, por isso que eu fiz essa conta. Então, como que você vai entender o retorno sobre o investimento? No caso dessa empresa aqui, tem que ser no mínimo 150 mil. Eu tenho que fazer um investimento nessa conta que eu fiz. Tem 5 pessoas vezes R$ 3.000. 3.000, que é o valor do treinamento. Então, por que que vocês estão cobrando? Vocês têm que pagar para mim? Não, gente. Você tem que entrar na sua cabeça. Nós estamos fazendo esse trabalho lá em um mês. Nós temos no mínimo 3.000 professores. Então, quer dizer, vocês têm que entrar já como dono. Estão criando na mentalidade financeira de vocês um direito de exercer. Então, eu cobraria 3.000 no mínimo por consultor para apresentar esse trabalho. São 10 consultores lá dentro. Então, 10 vezes 3.000, que é o valor do treinamento que vocês fizeram. 10 vezes 3.000, 150, vezes 5, 300, R$ 150.000. Então, isso é eu quero que vocês aprendam a mudar a mentalidade financeira do seu direito de fazer. Você tem o direito de ganhar bem. Você tem o direito de fazer. Ok? Então, são 5 vezes o investimento. Então, teoricamente, vocês investiram R$ 3.000 para fazer o OSB Business. Então, quer dizer, esse valor é o valor do OSB Business. É só um comparativo. Então, como vocês vão fazer isso? Vamos lá, continha simples. Continha simples agora. Vamos pegar lá no How Much, vocês vão pegar todo o custo que vocês fizeram lá no 5W2H. Pega a somatória disso. Quanto eu vou investir no trabalho? Quanto que nós vamos investir nesse trabalho? Ah, nós fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. Ok. Agora, a proposta do trabalho vai trazer qual retorno? Esse trabalho você tem que mostrar quando a empresa vai ter esse valor que tem que dar, no mínimo, 150 mil de ROI, nesse caso. Tá confuso? Quem quer mais explicação? Entenderam, Angelita? Para você explicar aí para o pessoal. Tá confuso ou não, pessoal? Quer mais explicação? Eu quero, eu quero. Vamos lá. Ok, vamos lá. Você vai pegar lá no How Much. Você vai pegar lá, Eliette, no How Much, quanto custa. Você colocou as ações. Então, vamos lá. Ah, eu contratei uma empresa de design, eu contratei uma social media, eu contratei um pintor para pintar a parede, eu contratei isso lá no quanto custa. Lembra, no 5W2H, você tem ali 5 ações que são com W e 2 ações que são que é com H. Uma das ações que é com H é o how much, ok? Então é o preço, você vai fazer a somatória de preços. Então, vamos supor que nessa somatória, Eliette, você me diz que gasta R$ 50.000 para aplicar o trabalho. Porque vocês colocaram roupas novas, vocês prepararam o layout, vocês pintaram, mudaram o visual, mudaram a fachada, mudaram tudo isso. Então, vocês gastaram R$ 50.000. Gastaram R$ 50.000. Mas vocês gastaram R$ 50.000 para quê, Eliette? Por que você gastou R$ 50.000? Para melhorar e ter o retorno o crescimento da empresa. Esse retorno tem que ser, no mínimo, 5 vezes o investimento. Entendeu? Então, você pega esse retorno que você falou que vai dar. Você investiu 50.000 para ter, no mínimo, 150 de retorno. 150.000 menos, que é o que a proporção que vai dar. 150.000 menos os 50.000 vai dar R$ 100.000. Em quanto tempo? Hã? Em quanto? A projeção que eu sugeri é para um ano. Essa projeção que eu sugeri para você é um ano. Paulo, mas e a apresentação? Olha só, a apresentação é o grupo que mais fez transformação em um ano, em um mês. É lógico que alguma coisa vai ser projetada.
Mas é lógico que quem mais já entregou, é mais vai entregar na projeção. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu faço no pessoal. Tudo que eu faço aqui, todo ano que eu vou começar algo, eu faço aqui a minha projeção, pessoal. Aqui. Eu já coloco aqui, ó. Objetivo desse ano, faturar milhões, 10 livros. Então, janeiro, Paulo, a gente não está te Não escutando. está te ouvindo. ok. Então, aqui está a matriz. Essa matriz aqui, eu coloco aqui. No caso, são as 10 ações. Por exemplo, agora eu já estou começando a fazer o planejamento de 2024. Então, eu pego aqui, o que são as 10 áreas-chave que eu vou alcançar em 2024? Eu já pego aqui, ó, por exemplo, meu faturamento, 10 milhões, né? 100 mil, mil masters. Então, quer dizer, eu vou colocando 10 livros que eu vou escrever. Então, eu já começo a colocar aqui 2 viagens para o exterior. Então, eu vou colocando. E por mês, vou colocando em cada mês a, a evolução. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Para falar um pouquinho sobre essa projeção do trabalho. Aquele número que eu coloco lá em cima sobre efetividade hoje, com 7 dias, com 30 dias, 6 meses, um ano, é uma sugestão. Você pode colocar o número que você quiser. Aqui eu coloquei 12 pontos de mensuração. Coloquei mês por mês, mas é uma meta pessoal minha aqui. Agora, o que vocês podem colocar é aquele nível lá, vocês colocam à vontade. Ah, não, Paulo, nós vamos colocar tudo dentro do trabalho. Acabou, dançou. Ou não, eu vou deixar o planejamento para a empresa, que vai ficar durante um ano. Então, não necessariamente você precisa você precisa entregar tudo no dia da apresentação. É lógico que quem mais entregou, mais vai ter relevância sobre isso. Porque o grupo que chega lá falando, ah, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, perdeu, gente. O grupo já perdeu. O grupo que ganha é aquele grupo que nós fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, e tem uma projeção disso e disso e disso. Mais uma informação: o ROI não precisa ser dentro dos 30 dias. Não dá para definir um ROI apenas em 30 dias. Então, é uma projeção de retorno de investimento. Vocês vão colocar em quanto tempo vai retornar esse investimento. Então, por exemplo, eu comprei uma franquia, vamos supor, se eu comprei uma franquia da Cacau Show, pagou 4, eu atendi um cliente aqui em Anápolis, comprou a franquia da Cacau Show, uma cidade próxima aqui de Goiânia. Ele pagou 400 mil reais na franquia. A Cacau Show está trazendo para ele líquido no bolso em torno de 5 a 10 mil reais. 10 mil reais. Se é 10 mil reais, quanto tempo ele vai demorar para ter o retorno sobre o investimento? Se é 10 mil reais. Se for 10 meses, ele vai demorar quanto tempo para receber? Se é 10 mil reais. 10 meses ele vai receber 100 mil reais. 20 meses ele vai receber 200 mil. 30 meses ele vai receber 300 mil. 40 meses ele vai receber os 400. Então ele vai ter 40 meses para ter o retorno sobre o investimento. Ok? Então, dentro disso, que é o que ele investiu, quanto tempo ele vai ter? Vamos lá, pergunta. Estou vendo aí que vocês estão confusos. Quem mais? Tem alguma dúvida sobre ROI? Não? Ok. Ficou tranquilo aí, pessoal, sobre o ROI? Pessoal do Rio de Janeiro que já vai apresentar agora, na segunda. Tá tranquilo aí sobre o ROI? Agora tá mais tranquilo, porque quando começa a explicação, dá a entender que 30 dias vocês querem esse resultado, que a gente entregue esse resultado desse ROI. Só que é quase inviável. E se for É. viável, é para um ramo muito específico, que talvez a questão da venda seja mais prática. Então, era essa a nossa preocupação, mas já que tem essa projeção de até um ano ou 6 meses, né, dependendo do prazo ali,
Então tá tudo certo, tá tudo dentro do parâmetro. Legal. Dentro do parâmetro. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Quem assistiu a apresentação do Rio de Janeiro do Business do mês passado? Quem assistiu? Bom, vocês viram lá do menino lá, como é que é o nome da loja do menino, do Hilton, que deu 30 milhões? Fácil. Spazio. A Spazio tem uma projeção para 30 milhões. Mas o que que eles entregaram no mês? No dia da apresentação, o que que eles entregaram no mês? Nada. Por que que eles ficaram em último lugar? Por isso. Então, uma empresa que faturou 30 milhões perdeu o trabalho. Vocês Ô, entenderam por Paulo, isso? Ah, Ana Paula, daqui do Rio de Janeiro. sim. Já identificamos o QA da equipe e eu gostaria que você tirasse uma dúvida para mim como aplicar o CRAD. Tá. Legal. O CRAD são 4 letras: controle, responsabilização, alcance e duração. Então, quer dizer, o controle é o poder de influência. Então, qual é o treinamento que você vai dar ou contratar para trabalhar controle, responsabilização, alcance e duração? Então, vamos supor, eu vou aplicar o DISC. Eu vou aplicar o Paulo Vieira lá, o poder da ação. Eu vou aplicar. Então, quer dizer, você vai ter que fazer uma ação para trabalhar essas 4 áreas. Qual a ferramenta que você vai utilizar para aplicar o CRAD? Pode ser coaching, pode ser mentoria, pode ser DISC, pode ser Success Insights, pode ser qualquer assessment, pode ser uma ação específica. O que que você vai fazer para aplicar? Sabe que o GAP é controle, que é o poder de influência, responsabilização, a equipe não assume responsabilidade. Então, por isso que eu falei lá no início, faça uma gestão por competência para saber quem dá treinamento aqui. No seu grupo, Ana Paula, tem alguém que dá treinamento? Sou eu mesma. Aí, pronto, é o que você vai dar. Então, quer dizer, qual a linha que você utiliza para treinamento? Eu uso PNL. Eu uso o Enneagrama. Eu uso isso. O que que você vai utilizar para aumentar o nível de responsabilidade da equipe? O que que você vai utilizar para aumentar o nível de responsabilização da equipe? O que que você vai utilizar para aumentar o nível de alcance e de duração da equipe? Ok? A ferramenta que você vai usar para trabalhar, para desenvolver o CRAD. O CRAD só te dá um indicador. Certo. O CRAD só te dá um indicador. Agora você tem que buscar um movimento para trabalhar o CRAD. Eu vou fazer renascimento na equipe, eu vou fazer desbloqueio na equipe, vou fazer um treinamento de vendas na equipe, eu vou fazer um treinamento de consciência na equipe, vou usar o poder da ação, vou usar o DISC, vou usar coach, vou utilizar PNL, vou usar Enneagrama, o que for. Ok? Obrigada. Ficou claro aí? Agora, como usar o CRAD só te fala, ó, tá com esse problema. Aí agora, o que que você vai fazer para resolver o problema? Aí é com você. Ok? Eu posso te ajudar, realmente, mas como você já é treinadora, se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo que vai ser um prazer te ajudar. Vou aplicar o DISC neles. Como eu já Ótimo, tenho, maravilhoso, maravilhoso. aí eu vou Bom, aplicar. se você viu, por exemplo, aí você aplica o DISC, aí você viu lá que não tem nenhum dominante no comercial. Qual que é a possibilidade disso dar certo? Qual que é a possibilidade disso dar certo? Mas nenhuma. Então, ali você tem que fazer alguma coisa. Propôs para a diretoria essa mudança, ou aplicou naquela pessoa, naquela equipe de vendedor, que vamos supor que seja um bando de golfinho que está lá no comercial. Tem um bando de golfinho, um bando de águia doida, perdida lá no comercial. Não vai vender nunca, vai ficar batendo papo, batendo papo, batendo papo, não vai vender. A águia não vende. Perfeito. A a águia não vende, a águia só tem boas ideias e deixa os outros fazer, mas ela mesmo faz. Então, golfinho não vende, só fica ali, batendo papo, conversando, né? Emocionalmente, ele é um cara muito bom, mas ele não vai fechar. Então, quer dizer, você pode propor mudanças, ou então desenvolver o que que você vai assar para desenvolver as pessoas. Então, como você sabe, já tem a metodologia DISC, aplica o DISC ou preferência cerebral,
Ok? Tá. Boa, muito boa. Bom, mais alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? Ok. Ô, Paulo, Sim, Paulo, Edileuza, vamos lá, Edileuza. falar uma coisa, na empresa, quando ela não tem essa prática de, enfim, uma empresa totalmente crua que não tem essa prática de treinamento enfim, não tem RH, não tem nada definido. A gente está definindo tudo, todos os departamentos. Não tem departamento, não existe. A gente teve que realmente fazer, por exemplo, financeiro, RH, enfim, todos os departamentos estão sendo criados. Então, nesse caso, na nossa apresentação, a gente demonstra que está fazendo, está criando esses departamentos, organizando. Legal. Aliás, não é Olha só, organizando, organizando é quando já tem e organiza. Nesse caso, está criando mesmo, estruturando. olha só, como sugestão para apresentação. Chegamos na empresa, a empresa não tem RH, não tem recrutamento e seleção, ela não tem vazamento para recrutar, para selecionar, não tem treinamento, não tem desenvolvimento. A cultura organizacional é essa. Foi feita uma pesquisa, as pessoas não param na empresa, o funcionário fica 2 meses, 3 meses, então aponta tudo isso no trabalho. Aponta tudo isso. Era uma bagunça isso. Então, nós fomos organizar a casa. Para organizar a casa, nós vamos implementar isso, isso já foi implementado, isso aqui foi diagnosticado, isso nós percebemos que precisa acontecer. Então, apresenta o que foi feito e o que ainda tem que ser feito, ok? Então, pode utilizar isso, não tem problema. Às vezes, a empresa extremamente bagunçada, ela dá mais oportunidade para você transformar. Ok? Então não pergunta se não se preocupe se ela realmente é totalmente. Por exemplo, nós tivemos uma empresa, quem participou da apresentação, uma empresa no Rio de Janeiro que era um quiosque, uma zona. Era um quiosque, uma zona. Um grupo ficou em segundo lugar na apresentação. Foi segundo lugar na apresentação. Eles fizeram a apresentação. Eles mudaram o quiosque, tudo, mudaram a ideia, não tinha nada, nada, nada disso. Era uma zona. Você chegou a assistir a apresentação, Edileuza? Não Não, cheguei. era aquele quiosque lá que vendia sanduíche lá, ou pit dog lá, nós chamamos aqui no Goiás de pit dog, que é lanche, né? Não sei como você chama aí. Então, quer dizer, era um quiosquezinho feio, esquisito. Eles pintaram, mudaram tudo, não tinha RH, o cara confundia PJ com PF, então era uma bagunça. Então, eles fizeram uma reestruturação, uma reengenharia. Então, esse movimento é importante também, vocês apresentaram, É que, ok? inclusive, financeiro, a gente realmente teve que fazer todo o trabalho para achar ponto de equilíbrio, para encontrar, enfim, essa parte toda aí que você sabe. Isso vocês têm que apresentar, um antes e depois, fazer isso, né? Que é muito rico o trabalho. Mostrar para você, ó, chegamos, estava uma zona, implementamos isso, colocamos isso, tivemos resistência da empresa, porque não tinha cultura sobre isso, tivemos essa oportunidade, chamamos pessoa de fora, fizemos esse treinamento, fizemos isso, foi entregue isso e tem uma projeção dessa, ok? Ok, ok. Vamos lá. É, dentro disso, existe a matriz de efetividade sobre responsabilidade. Depois tem a matriz de efetividade sobre competência. Terminou a matriz de efetividade, Margarete explicou para vocês ontem, né? Vem o gráfico de performance. Então, apresentar isso também, as competências que vocês vão utilizar e o gráfico de performance. Qual a importância disso? A matriz de efetividade, ela é um mapa da efetividade. Ela me demonstra de forma quantitativa. Por exemplo, todo dia eu olho aqui para a minha agenda e eu olho quantos por cento nós estamos, como por cento nós estamos. Ok. Margarete, o seguinte, o ano passado, olha aí para mim, quantos treinamentos nós já demos esse ano? Nós colocamos que daria 38 treinamentos esse ano. Olha aí para mim quantos treinamentos, quantos OSB foi dado esse ano aí? Que é 38 até o final do mês. Então, a Margarete já tem isso no mapa. Quando tem toda essa informação, é só ela olhar no mapa o que foi feito. Então, quer dizer, por quê? Porque nós vamos fazer no treinamento, tica ele. Então, foi marcado.
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Japão, Londres, na Inglaterra, foi marcado nos Estados Unidos, são 3 cidades dos Estados Unidos. Então, o que que foi feito nos Estados Unidos? Então, eu fui lá, entreguei, dei treinamento lá em New Jersey, em treinamento lá em Filadélfia. Então, o que que foi feito nesse trabalho? Então, ao longo do trabalho, você vai agora, você tem um planejamento, que é a matriz de efetividade, agora você vai só ticando o que que você fez. Eu fiz isso, fui lá em New Jersey, esse ano, 2 vezes em New Jersey, fui lá em New Jersey, tica aqui. Eu fui, agora vamos lá no Japão, ticou Japão. Então, BH, Rio de Janeiro, quantos treinamentos foi feito no Rio, né? Ok. Quantos treinamentos na sua gestão foi feito aí no Rio, Angelita? Sabe? Ok. Nós temos toda essa informação aqui. Todo o condicionamento foi dado no Rio, o condicionamento foi dado no Goiás, o condicionamento foi dado em São Paulo. Então, quer dizer, a gente tem essa informação, ok? Então, dentro disso, é necessário que você tenha a matriz, porque a matriz é o GPS. A matriz é o GPS. Então, quando você vai no GPS, o GPS você liga, você vai lá. Você vai sair de São Paulo para Goiânia, para o Rio de Janeiro. Quando você vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, então o GPS não fala para você, já fez isso. Não, ele está colocando a projeção e o realizado. Projetado e realizado. A matriz de efetividade traz o projetado e o realizado. Ok? Wagner, que é consultor, como que você viu aí? Você já conhecia a matriz de efetividade? Você usa um BI? O que que você usa para planejamento entre o projetado e o realizado? O que que você usa aí, Wagner? Eu uso o fluxo de caixa. Fluxo de Uhum. caixa, o DRE, e nos casos mais avançados, o balanço patrimonial, para aquelas empresas que têm. Legal, ok. Então, aqui é o GPS. Matriz de efetividade é o GPS do planejamento estratégico. Ok? Quiser até puxar para certinho, GPS do planejamento estratégico. Você fala como que você quer estar. Ok? Bom, Rio de Janeiro. Eu quero priorizar vocês, que a apresentação de vocês já é segunda. É segunda, né, Angelita? É isso mesmo, né? Então, quer dizer, é, é, priorizar vocês aí, Rio de Janeiro. O que que vocês precisam? Qual a dúvida de vocês nessa reta final? A minha dúvida é nessa planilha Plan 2. E eu não estou conseguindo entender ela. Ok. Porque tem a Bom, de efetividade, que você acabou de falar, tem a de competência, e depois tem a Plan 2. A Plan 2 é que eu estou perdida. não. Ok, vamos lá. Você preenche a planilha 1. Corrige aí para mim, por favor. Planilha 1, ela está aqui no meu computador, que eu vou compartilhar aqui. Está aqui, ó, Margarete? Matéria de efetividade? Ok, já vou Está mostrar para dentro você. da pasta do SV Business. Ok. Vou te mostrar agora que aí a gente já. Ok. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. O que que você tem que olhar aqui, ó? Efetividade, matriz de efetividade, que é a página 17. Peraí, matriz de efetividade sobre responsabilidade. Aqui é a página 17. Eu estou mostrando um plano aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Está mostrando ali para vocês? Estão vendo? Então, vamos lá. Você tem alguma dúvida sobre isso aqui? Edileuza? Sobre isso aqui está claro, né? Isso aqui é a página, a matriz. Ela esclareceu tudo isso para a gente e já ficar tranquila. A nossa já está sendo bem, estava dentro do que a gente esperava. Ela conseguiu antes sanar as dúvidas. Ok. Não, tá. Então, ou seja, a página 17 é essa aqui, ó, efetividade sobre responsabilidade. A página 18 é efetividade sobre competência. Quando você preenche, o que o Excel faz aqui, ó? Ele monta o seu gráfico. Ele monta o seu gráfico. Agora aqui no plano 2, aqui, você não tem que montar.
Porque esse plano 2 é apenas um resumo. Você não precisa montar o plano 2. Não tem que fazer nada. É isso que está. É essa a sua dúvida? Era essa minha dúvida, que eu estava tentando, não Ok. sabia como é que. Tá É, bom. é porque você não tinha nada para fazer, aí eu coloquei para você Ah, gastar um pouquinho do seu tempo. Porque você estava muito à toa. Então, é muito. corretor quase não trabalha mesmo. Então, eu vou te dar. Desse jeito. Margareth, tira esse plano 2 aí da planilha para não confundir eles, Eu por quase favor. enlouqueci com isso, já fui perguntar, já fui até dentro do Sebrae, você quer saber? Depois você briga com a Margareth, culpa dela. Ela que colocou porque ela quis. Ela falou: não, eu quero causar impacto nas pessoas. Eu quero que eles, Coitada da Margarete. quero que eles fiquem. Então, quer dizer, Ô, culpa da Paulo, Margareth. Sim. essa planilha, Eliette, essa planilha aí, ela tá no grupo? No grupo. Se não tem, você vai receber agora. Tá no grupo. Todo Tá, mundo recebe. então eu vou ver isso aí. E essa explicação dessa mesma planilha, ela nesse mesmo formato 5W e tudo mais, isso é para a gente fazer ou ela vai ser utilizada para apresentação? Para te organizar, no caso assim, para a organização do grupo ou ela é utilizada lá para aparecer lá no slide e tudo mais? É, tentando entender aqui a sua pergunta aqui, mas vamos lá. Sim, é para você aplicar no trabalho e automaticamente apresentar, por as duas coisas. Para você É, utilizar na apresentação do trabalho, porque é o mapa da empresa. Ele não é simplesmente para vocês ter o norte. É o mapa da empresa. Então, você vai ter que apresentar o mapa da empresa. Então, vocês vão ter que utilizar no dia a dia e montar e apresentar para mim. Quanto que vocês vão evoluir para cada área-chave? tá. Não, nós estamos fazendo. Realmente, a visibilidade da planilha, para mim, foi agora eu vi. De repente, eu não percebi isso no grupo. Eu vou até olhar novamente. Nós estamos fazendo, mas essa planilha explicadinho como está aí, eu não olhei lá no grupo isso não. Mas eu vou Vocês vão observar. apresentar segunda-feira agora? Não, nós estamos fazendo todas essas etapas já. A planilha em si, eu não vi. Então, eu vou olhar, porque eu não vi, eu não acessei ela, entendeu? Mas está Tá. sendo feito. Essa planilha é um mapa que orienta, é um GPS que orienta como que vocês vão evoluir. Por exemplo, olha só, cheguei na empresa tal, ela fatura R$ 100.000 e nós vamos entregar fatura R$ 100.000 por mês. Então, até daqui a 4 meses ela estará assim, daqui a 5 meses estará assim, daqui a 6 meses ela estará assim. Vocês vão estar evoluindo na efetividade. Por isso que ela chama matriz de efetividade. Ok? Vamos lá. Eliette, a planilha foi enviada dia 2/8, tá? Só você olhar lá no grupo. Vou olhar aqui, vou olhar aqui. Legal. Então, resumindo, mais uma dúvida aqui, que era se o plano 2 precisa usar, não precisa. Ok. É, uma outra pergunta aqui. A empresa que pegamos não tem como criar resultados em 30 dias. Precisamos pelo menos de um ano. O que vamos fazer? Vou inventar um resultado fictício? Não. Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Monta o que vocês fizeram e a projeção de retorno. De quanto em quanto tempo vai ter esse retorno? Ok? Quando vai ter esse retorno? Margarete, eu acho que então tem gente aqui, ó, e parece que não tem ninguém. Ok, pode ir lá. Ok, então, quer dizer, de quanto em quanto tempo vai ter esse retorno? Ok? Então, acho que era essa dúvida aí. Quem colocou essa dúvida sobre a empresa que nós estamos não tem você não necessariamente tem que apresentar. Mais uma vez, a Topázio lá, ela ela não apresentou resultado naquele mês, só projeção. Agora, pessoal, não tem otário escrito aqui na minha testa. Se vocês só apresentam projeção, 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 eu falo, vocês estão curtindo com quem? Né? É lógico, eu não sou bobo, né? Você vai apresentar só projeção, projeção, projeção. Não, nós vamos levar o marco para Minas Gerais.
Ah, não, nós vamos, então, juntar a torcida do Flamengo com a torcida do Fluminense e fazer um culto juntos, né? Então, quer dizer, tudo me é lícito. Mas dentro do meu convence, vocês vão ter que me mostrar para mim que realmente o quanto isso é possível, ok? É, aí veio outra pergunta. O que que o Paulo Bento quer ver na apresentação? Vamos lá, então. Você tem alguém de vocês aí tem Margareth, você tem aquela sequência do que eu monto da apresentação? Vou criar aqui qualquer coisa, você me corrige aí. Os indicadores da Todo apresentação? mundo tem, recebeu, que é o escopo. Todo mundo tem. Não, não, o peso aquele peso que eu coloco ali, ó, o que que é os pesos e tal, você tem aquilo ali que eu coloquei uma vez? Eu entreguei para vocês, que eu escrevi lá no Flipchart, vocês lembram? O peso que eu coloco. Então, o primeiro de tudo, vamos lá. O que que o Paulo Bento espera da apresentação? Vamos lá. Primeiro, qual que é o peso principal? A transformação. Qual foi o impacto que o grupo gerou para a empresa? A transformação. Qual foi o impacto que o grupo gerou para a empresa? Esse é o primeiro peso. Primeiro peso, primeira expectativa. Então, transformação. A empresa era isso, a empresa virou isso. Por exemplo, pessoal, nós tivemos uma empresa que faturou 30 milhões. E nós tivemos uma empresa que ganhou, que foi a Fortes. Lá. Então, essa empresa ganhou porque ela não faturou nem 1% disso. E ela ganhou. Só que o impacto que foi gerado, a mudança, né, o impacto que foi gerado lá, e foi apresentação real. Então, o segundo peso é realidade. A realidade na apresentação dos dados. Realidade dos dados. Cara, quem fez, no meu caso, eu fiz consultoria, pessoal, eu faço esse trabalho há 20 anos. Então, é meio difícil eu não bater um olho no trabalho e não saber que foi inventado. É meio difícil eu bater um olho no trabalho e saber que foi inventado. Então, quer dizer, eu olho muito, esse segundo peso é a realidade dos dados. Realidade dos dados. Então, imagina o seguinte, olha só, o Wagner fala que amanhã vai correr 42 quilômetros. Amanhã vai correr 42 quilômetros. Aí eu coloco para ele, aí ele vai me apresentar em uma outra planilha que acordou 5 da manhã, correu das 5 às 7 e entrou na empresa, trabalhou o dia inteiro. Então aí ele falou para mim, acabou de falar para mim, que fez 42 quilômetros em 2 horas. Eu vou virar para o Wagner e falar, Wagner, você está mentindo para mim ou para você? Impossível. Nem um queniano faz uma maratona com 42 quilômetros em 2 horas. Como que o Wagner fez? Ele faz um e pouco, alguma coisa assim. Mas como que o Wagner fez isso? Entendeu? Então, é mais ou menos essa questão que a gente avalia. Qual é o critério para que vocês não errem sobre o campo 2? Ser extremamente verdadeiro. Não precisa ser fictício, mentir, enganar. Por exemplo, o pessoal da Espaço lá, eles começaram a brigar lá na frente, na turma. Eles começaram a brigar. Então, eles gritaram, estão mentindo. Por isso, perderam. Faturaram. Ou falaram que vai faturar 30 milhões, mas eu não vi isso na realidade. Nessa apresentação, na realidade, ok? Então, quer dizer, a realidade nos dados. Isso é muito importante. Terceiro indicador, peso que eu cobro, comprometimento. Quantidade em reuniões que estiveram com visitas, fotos, números claros. Ok? Isso aqui, comprometimento. Quanto o grupo se comprometeu com a causa? Quanto o grupo se comprometeu? Quanto vocês foram comprometidos com a causa? Quanto vocês foram comprometidos com o trabalho? Gente, é muito notório que se o grupo não compromete, é lógico que eu sei.
é lógico que eu vou saber o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, você para pensar o seguinte, dentro disso, às vezes, uma pergunta dá para a gente saber o nível de comprometimento. Uma entrega, uma apresentação, né? Então, quer dizer, se você pega isso, olha só, hoje é terça-feira. Se eu não sei nem aonde está a planilha da matriz de efetividade, significa que durante um mês não foi, durante a metade, todo o trabalho não foi usado. Então, vocês vão usar ela agora, entendeu? Então, Não, quer dizer, sim. olha só. A matriz é que ela está no grupo aqui. O que que acontece? Eu não havia entendido como utilizar, até pedi a orientação na época. O que que eu criei? Eu fiz uma outra separada. Então, isso que está aqui, que você está apresentando agora, o nosso grupo, nós temos, mas nós temos uma outra planilha. Porque como eu não estava entendendo realmente essa, nós geramos uma outra, que agora eu vou pegar e vou utilizar essa só eu colocar, entendeu? Então, que nós Não, não... não, sim, sim, sim. Ok, Eliette, obrigado. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que eu estou dando um exemplo, igual eu falei do Wallace, correr 42 quilômetros, que é tudo isso fictício, para mostrar para vocês como que eu sei, como que, com o número, eu estou dando indicadores para vocês, para falar como que eu, em 20 anos, aferi a percepção de que está usando ou não, né? Então, quer dizer, dentro disso é essa informação. Então, a melhor forma de vocês fazerem consultoria é ser real, é real, é ser verdadeiro. Eu estou praticando isso. Não adianta colocar números fictícios. Números fictícios lá, cara, eu pego assim, ó, no respirar. No respirar. Então, quer dizer, e bato muito, cobro muito, porque essa cobrança vai te ajudar no próximo nível. Então, vai te ajudar nisso, né? Isso que vai mudar na sua empresa. Então, comprometimento da equipe. Então, analiso quantas pessoas saíram da turma para o trabalho e quantas pessoas voltaram para apresentar. Então, quer dizer, isso é importantíssimo. Ah, mas o que que eu tenho a ver com um desistente que desistiu? Ok, qual é o seu nível de liderança? Não foi um trabalho de liderança que foi feito? Então, quer dizer, medir a liderança é um dos processos. Então, Paulo, a pessoa que não foi, tem peso para a gente? Tem. Então, já começa agora a trabalhar, por exemplo, o filho do ego, não falta, não, porque senão você vai prejudicar nosso grupo, né? Então, já começa a trabalhar ele agora. Então, o quarto peso na avaliação é a apresentação. O show da apresentação. Quanto mais apresentação, quanto mais show tiver, quanto mais detalhes tiver. Quanto mais detalhes tiver, mais informação tiver, né? Mais detalhes tiver. Então, vestimenta, postura, música, apresentação, tudo que vocês quiserem. Então, tem grupos de que vai trabalhar com a parte de comida, que já traz, né, alimentação, que traz o movimento, que traz cada detalhe. Tem grupo que é tão organizado que já faz, inclusive, já me entrega o caderninho, por exemplo, a VForce lá que ganhou. VForce lá que ganhou. Então, ela trouxe, inclusive, impresso um caderno, foi como uma monografia. Fizeram a monografia, me entregou com todo planejado, com tudo organizado. Eu falei assim, opa, então teve gestão por competência. Eles dividiram quem vai fazer as áreas. Então, é uma empresa organizada. Então, quer dizer, eu olho para cada, quanto mais detalhes tiver. Então, a apresentação, eles foram organizados. Então, na apresentação, na hora que a gente foi entrar na sala, já tinha um grupo que eles contrataram, um grupo externo. Esse grupo que eles contrataram, tinha alguém cantando lá, já tinha uma preparação. Então, todos esses detalhes, é lógico que eu utilizo. Então, bem Disney. Isso, tinha alguém tocando lá, né? Então, bem Disney. Quanto mais Disney for a apresentação, quanto mais uau for, quanto mais extraordinário for, então eu dou valor nisso, né? Ah, a pessoa foi lá, ficou lendo, então ele fez trabalho. Está lendo o trabalho, está preocupado com o trabalho. E não teve tempo nem de estudar para a preparação, não teve nem tempo de estudar para isso, não tem nem tempo de se organizar para isso. Então, é um peso muito grande esse quarto passo, a apresentação, qualidade na apresentação.
Então, não saber quem vai falar agora, não saber quem vai falar, qual que é a sequência, quem vai falar da missão, quem vai falar disso. É sua vez. Não, é sua vez. Não, eu passo a palavra para a Edileuza. Não, eu passo a palavra para a Margarete. Eu passo a palavra para a Edileuza. Então, tem esse negócio de passa a palavra. Tem organização, tem que ter organização de você. Então, eu passo a palavra não se passa. Então, quer dizer, isso aí não é trabalho de faculdade. Então, é empresa. Então, o quanto mais talento tiver, saiu alguém, já entrou alguém, não tiver quebra. Então, eu gosto muito dessa questão de quanto mais show na apresentação de vocês. Então, o quarto peso é este show. Ok? Alguma pergunta sobre a apresentação? Lembrando que na apresentação vocês têm até 40 minutos. Até. Passou 1 minuto, já começa a cobrar. Tá, Até. Paulo, Sim. deixa eu te falar. Na última reunião, penúltima, não sei, não lembro direito o que você falou assim, cara, eu já sei todas as ferramentas, vocês não precisam estar me falando, me apresentando a ferramenta. Eu quero saber do resultado, o que essa ferramenta fez, o que ela causou na empresa no uso dessa ferramenta. Foi isso que eu entendi. Vamos dizer, se eu fizesse um script e realmente a gente fizesse um vídeo, isso conta também ou não numa apresentação? E isso conta também, é muito importante, conta também. Só que talvez vocês vão desperdiçar um espaço, vocês têm até 40 minutos. Ter um vídeo é muito bom. Um vídeo que resume tudo, um resumo que vocês fizeram, por exemplo. Uma sugestão, a melhor apresentação até hoje foi da minha filha. Minha filha, todo o trabalho que ela faz, ela fica em primeiro lugar. Ela fez ali, eles fizeram um vídeo muito top, com todo o trabalho, narrando cada etapa, tudo que foi feito essa apresentação, pronto. Depois foram apresentar os resultados. Então, é uma forma que vocês podem utilizar também. Não fez o vídeo, tá ali agora. Vamos usar X tempo para apresentar a aplicação das ferramentas, porque o que eu disse, o Edileus, é que não, porque tem gente que chega lá e fica me explicando o que é QA, o que é matriz de efetividade. Eu não preciso disso. Você precisa me explicar a aplicabilidade disso, a aplicação disso, eu aplicando isso, né? Então, eu preciso ver você aplicando. E isso gerou qual o resultado? Ok? Então, isso precisa ser feito. Só uma linha tênue aí para não confundir, que eu não preciso ter isso. Eu posso até fazer um vídeo de 10 minutos ali, talvez, ou um pouquinho mais, ou 10 minutos, não sei quanto tempo, explicando a aplicabilidade das ferramentas. Mas depois eu tenho que aplicar os resultados, né? O que que eu tive de resultado, o que que eu fiz em relação a isso, ok? Porque se não Ok. usou as ferramentas, ficou na mágica, né? Se não, eu preciso saber da utilização da ferramenta, isso eu preciso saber. Eu só não preciso que ficar falando o que que é a ferramenta. O que que é o QA? Bom, o QA, de acordo com o Paul Studio, não preciso disso, né? Então, quer dizer, é aplicar. Então, nós aplicamos o QA em X funcionário, detectamos que 50% da empresa é desistente, 20% é campista, ou 30% é campista e 20% é alpinista. Ok. Então, quer dizer, detectamos então o nível de CRAD entre assim, assim, assado, o proprietário ele tem essa característica, o estilo de liderança é esse, ok. Você pode apresentar. Pode ser no vídeo, e depois o que eu apresentei. Então, pode ser assim também, ok? Vamos lá. E o quinto peso, alguma pergunta está aqui? Pode ir para o quinto? O quinto peso é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, esse ROI aqui, apresentar o retorno sobre investimento. O quanto a empresa. Paulo, eu perdi as contas. Ó, vou explicar a forma mais fácil de ROI aqui, para não confundir você. Custo da aplicação do trabalho. Custo para fazer. Qual é o custo que vai custar tudo isso? Quanto vai custar tudo isso? Então, vamos lá. O Wallace, o empresário SA, quanto ele vai pagar um local, o hotel que vai fazer, quanto é o cofre, quanto que foi isso, quanto ele vai gastar? Ele vai gastar aí 15 mil reais. 15 mil reais.
Quanto é o ticket? Ah, o ticket é 297. 297. Dentro desse 297, quantos ingressos ele vai ter que vender para pagar o custo e quantos ingressos ele vai fazer para ter retorno sobre o investimento? Qual o retorno que ele vai ter sobre isso, sobre o investimento? Ok? Aí vem a questão dos R$ 3.000 vezes 5, vezes o número de pessoas. Para que isso? Para você verificar, porque se eu trouxer, vamos supor, o Alice gastou R$ 15.000 para fazer o projeto. Aí ele trouxe 16 mil de volta. Eu falei, não quero só isso. Então, não trabalho fazer só isso. Eu quero que vocês tragam pelo menos 150 mil de movimento. Vocês gerem pelo menos 150 mil de impacto. Entendeu? Porque é isso. Porque senão não sou excelente. R$ 1 já tem retorno de investimento. R$ 1 já tem retorno de investimento. Se ele vendeu 15 mil, então 15 mil e R$ 1 é investimento já. Retorno de investimento. Por isso que eu coloquei aí, no mínimo, 5 vezes a somatória, 5 vezes o resultado do time. Ok? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Que o Paulo quer ver na apresentação. Então, pega os cinco pesos aí da apresentação, ok? Pegando esses 5 pesos da apresentação e pronto. Vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui, ó. O Rio de Janeiro, perda de componentes, líderes confusos com o objetivo da empresa. Não se preocupem com quem não vai. Tentaram fazer, agora não vai dar muito para vocês buscarem isso. Vão entregar, porque o erro de vocês é importantíssimo para o próximo nível. O erro de vocês é importantíssimo. Então, quer dizer, fica tranquilo. Fiquem tranquilos em relação a isso. Goiânia, os líderes estão desmotivados, não estão focados aí. Ok, a equipe de vocês, quem é de Goiânia aqui, sabe? Quem é de Goiânia? Tem alguém de Goiânia aqui? Se não tiver, não vou nem falar. Esse é o motivo pelo qual o Goiânia está desconectado. Ok. Tem alguém de Goiânia aqui? Não? Não tem? Foi avisado o pessoal de Goiânia, ou Margarete? Foi? Ok. Por isso que eu estou mudando essa bosta aqui. Então, quer dizer, Wagner, você está representando a empresa do Alexandre? Você está como líder lá, correto? Ô, Margarete, estou como financeiro. O a líder lá é a Marlúcia. Carol. A Marlúcia é de Goiânia, aí, ó. A Marlúcia está aqui, é de Goiânia. Ok, então quer dizer, vamos poder assistir isso aqui, pronto, ok, vamos cobrar e vamos fazer uma força-tarefa aí, Marlúcia e equipe de Goiânia, para a gente pôr mais pilha nesse povo aí, para acordar para a vida, né? Que senão, por osmose, não tem resultado, né? Então, por oração, não adianta ir para a igreja pedir o pastor para rezar uma bênção aí para você. O pastor rezar a bênção é forte, né? Então, pedir o pastor para fazer uma oração para ter resultado que não vai ter, não. Então, Inclusive, qual que é o ô, Paulo, eu tenho até uma dúvida. De Goiânia começou fluindo bem, mas depois deu uma esfriada. Aí meio que deu uma separada. Mas de Goiânia já vai apresentar agora. Mas de São Paulo, eu tentei ligar para algumas pessoas e nem atendido eu fui. Então, nem poder de persuasão eu tive. Então, metade da equipe que entrou nem se movimenta, não atende, não recebe mensagem, escuta áudio, mas não responde. Continua no grupo, mas não, é como se fosse um vegetal. Uhum. Nesse sentido, e aqui de São Paulo eu sou o líder. Eu já tentei, já até me comprometi, falei assim, olha, eu estou indo para aí, vamos sentar na sua empresa, se você não tem tempo para se deslocar, eu vou para sua empresa aí, a gente senta e faz o trabalho junto no início, até você entender o que que é, que às vezes as pessoas estão com medo, né? Em relação a isso, como que fica
essa dinâmica, quando de fato a pessoa não quer, nem quer nem participar, mas também não, é tão desistente que nem desistir ela consegue. Pô, é, é, isso que você fez agora é pertinente. A gente já toma uma ação, já tem, São Paulo tem só uma semana, então dá tempo da gente tomar uma ação, da gente já reverter alguma coisa. Então vamos verificar amanhã, especificamente eu e você. Então a gente tá aí, eu mesmo vou entrar em contato com todo mundo, eu mesmo vou estar falando para a gente movimentar. Então é muito importante essa comunicação que você fez agora, né, para a gente verificar, porque está aí a deriva, né, você é o líder, então, quer dizer, se o resultado está tão devagar assim, né, então, quer dizer, vai acontecer mesmo, né? Você sabe quem que é o líder da outra empresa? Da outra, não, sei não. Só que aí eu estou movimentando hoje, mesmo sem o pessoal, já movimentei, estou movimentando junto com 4 pessoas que se dispuseram, né, inclusive o dono, e a gente está movimentando. Mas tá bem mais lento que a gente imaginava, porque aí Ah, fica mais não coisa foi para bom. fazer, aí tem distribuição, aí tem as ocupações dos É, é, demais, enfim. eu quero aproveitar essa fala aqui para a gente evoluir. Para todos nós desse grupo, qual que é a sua relevância nisso? Toda. Se uma pessoa é descomprometida em qualquer lugar, a vibração dela impacta você. Então, nós somos responsáveis, todos nós aqui somos responsáveis. A equipe do performance é responsável. Aí os líderes dos grupos é responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Nós não temos culpa. Culpa é diferente de responsabilidade. Por exemplo, é, nós estamos fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Então, o Wallace é dono de uma empresa lá chamada Empresário S.A. O Wallace que está aqui. Empresário S.A. Então, tem uma pessoa de uma empresa, tem outra pessoa de outra empresa, tem outra pessoa de outra empresa, e cada um tem um objetivo pessoal. Nós temos agora, nesse final de semana, um treinamento lá. Se cada dono de micro e pequenas empresas não pensarem no resultado do USB, o USB não vai ser bom o suficiente, não vai ser motivante, não vai chamar atenção, não vai ter relevância e nenhum deles vão ser impactados. Se todas as pessoas se comprometerem e gerarem um grande impacto, todos vão ser beneficiados com isso. Todos vão ser beneficiados com isso. Então, esse problema de pessoas sem comprometimento está relacionado ao CRAD. Um baixo controle, um baixo responsabilização, um baixo alcance e uma baixa duração. Então, dentro disso, por isso que eles não têm resultados. Por isso que eles não entregam. Por isso que eles não geram valor. Então, nós podemos simplesmente cruzar os braços? Não, faz o que der, Wagner, faz o que der. Faz o que dá a sua vida por isso. Mas não desista. Então, quer dizer, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vamos dar a nossa vida, vamos entregar o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor. Porém, o resultado, né? Por exemplo, Luca, que é de São Paulo, né? Wagner de São Paulo também. Então, quem é de São Paulo, é uma preocupação do seguinte: peraí, cara, por que que eu tenho que esperar o resultado ser top para mim entrar? Por que que eu não posso fazer parte disso? Porque eu não posso contribuir com isso. Por que que isso não pode ser top? Por que que eu não posso fazer meu movimento? O que que eu estou fazendo de pressão? Qual movimento? Porque tudo isso é feedback. Todos nós, sem exceção, teremos feedback caso o resultado de São Paulo não aparecer. Todos nós, sem exceção. Vamos começar pelo Paulo Bento? O que que eu fiz na equipe? Por que que eu permiti vir pessoas sem comprometimento? O que que foi dado no treinamento? Qual o valor que foi gerado? Qual o valor que eu gerei nas pessoas? Segundo, os líderes. Os líderes. Por que que eu não tenho influência? Por que que eu não tenho poder de influência? Por que que eu não consegui influenciar na equipe? Aonde eu estou errando? Quais são os meus gaps? Segundo, as pessoas.
participando, os alunos. Por que que eu não me compreendi? Por que que eu ganho o que eu ganho? Por que que eu não faço? Por que que eu não mudo minha responsabilização? Por que que eu não mudo meu poder de alcance? Todo mundo vai ter uma oportunidade de evolução através desse trabalho. Então, é nesse sentido aí. Mas, Wagner, eu quero falar com você pessoalmente, tá? Vamos falar um pouquinho, vamos resgatar São Paulo aí, porque a gente está montando esse time e não vamos deixar esses desistentes, né, queimar isso, né? Luca também, então, vamos embora, vamos deixar Paulo, ele Paulo, força deixa eu total. falar um pouquinho. Sim, A nossa equipe está de vento em polpa. Eu estou muito feliz de estar participando. Poucas pessoas não engrenaram. Eu entrei em contato também, eu tive essa liberdade de nem falar com o grupo, mas eu entrei em contato com as folhas secas, e aí algumas manifestaram que estão com reuniões no trabalho, assim, mas estão comprometidas, estão seguindo as orientações, acompanhando o grupo, e no momento oportuno elas vão entrar dentro de um setor da empresa, né? E teve pessoas que responderam, falaram que vão fazer, mas não, você não vê movimento nenhum. Então, assim, a maioria está muito comprometida. A gente já está avançando bastante. A gente faz reunião 3 vezes por semana. A gente já foi na empresa. A gente já fez uso de muitas ferramentas. Trouxe um feedback dos funcionários e do dono da empresa, assim, maravilhoso feedback. Bom, estamos de vento em popa, graças a Deus. tá movimentando, né? Vamos descobrir isso. Tá bom. Muito bom. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos conversar sobre isso aí, vamos visualizar. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? O pessoal do Rio que já vai apresentar a segunda, mais alguma dúvida? Deu para dar uma revisada aí? Deu para dar uma visão geral? Ok, tá certo. Então, um abraço para vocês. Então, vamos que vamos concluir aí nossa reunião. Tem uma outra reunião que fazer agora em BH, agora em Belo Horizonte, e vamos que vamos. Hoje vai até mais tarde. Então, tá bom. Um abraço para vocês, gente. Até mais. Com Deus. Beleza. Valeu, até mais.